Olá, esse é o Diego News, o seu resumo de notícias do mundo dos vinhos e bebidas, e vamos às principais notícias dessa semana. Uma corte de apelações de Bordeaux condenou essa semana 3 pessoas a sentenças de até 2 anos de prisão e multas de 250 mil euros para cada um por uma fraude envolvendo 34 mil hectolitros de vinho entre os anos de 2014 e 2016. Os condenados venderam um total de 130 caminhões-tanque de vinho originário da Espanha, como se fosse vinho das denominações de origem Bordeaux, Margaux e Saint-Julien, tendo um lucro total nessa operação de cerca de 1.240.000 euros. O volume total de vinho representa mais ou menos 2,5 milhões de garrafas que foram vendidas para o mercado de forma fraudulenta. Os condenados alegaram que, por conta da safra de 2013 em Bordeaux, que teve baixos volumes, aquilo acabou servindo de incentivo para eles buscarem esse subterfúgio e colocarem o vinho falsificado no mercado. Esse tipo de notícia sempre é interessante, primeiro para mostrar como isso é levado a sério nesses países onde o vinho é parte integral da economia e da cultura local, mas também para reforçar, como sempre, a importância de você verificar a procedência dos vinhos que você compra. E na França, o France Agrimer já recebeu 5.823 requisições de apoio financeiro para remoção de vinhedos no ano de 2026, que deve ter uma retirada geral, um total de cerca de 28 mil hectares de vinhedos esse ano. Somados aos 27.500 hectares que foram removidos no ano passado, isso representará uma redução total na área de vinhedos da França de 7%, área essa de vinhedos que deverá ficar por volta dos 734 mil hectares. Das novas solicitações apresentadas esse ano, 28% são originárias da zona do Gironde, onde está incluído Bordeaux e parte do Sudoeste, sendo que 83% delas são de áreas que produziam vinhos tintos e 65% de áreas que produzem vinhos com denominação de origem. 24% dessas solicitações são para remoção integral dos vinhedos, ou seja, indicando que é um abandono total da viticultura. Então são vitivinicultores que vão abandonar totalmente a atividade. A verba total disponibilizada pelo governo francês para esse ano foi de 130 milhões de euros, o que permitiria a remoção de até 32.500 hectares. A França que vem nesse esforço de equilibrar a oferta com a demanda que vem caindo aí pelo mundo. E ainda na França, pesquisadores identificaram a primeira evidência genética conectando a vitivinicultura moderna com a do período medieval. Sementes de uvas encontradas em um antigo hospital na cidade de Valenciennes, no norte da França, tiveram seu DNA confirmado como sendo o DNA da uva Pinot Noir. Embora não seja possível determinar se essas uvas Pinot Noir foram usadas para a produção de vinho ou para consumo in natura, o fato é que pela primeira vez nós conseguimos determinar geneticamente que uma uva dos dias atuais estava presente nos vinhedos daquela época. O estudo fez também uma análise de um amplo conjunto de sementes de diferentes eras, de diferentes épocas na França, desde a Idade do Bronze até a Idade Média, o que permitiu identificar, por exemplo, uma prática de seleção massal que já vinha sendo utilizada há muitos séculos ali na região, além de um intercâmbio muito grande entre diferentes castas, com sinais de castas no período romano presentes ali na França, provenientes da Espanha, dos Balcãs, do Cáucaso e do Oriente Médio, o que mostra a origem da vitivinicultura e das castas que nós temos hoje ali na Europa, como castas aí que vieram de diferentes locais do mundo. E na Geórgia foi aprovada essa semana uma nova lei para implantação de novos vinhedos, o que gerou preocupação em pequenos produtores. As novas normas do governo determinam que novos vinhedos comerciais só podem ser implantados com a concessão de permissões governamentais, com o objetivo de garantir algum controle em relação às castas que vão ser implantadas, além da localização dos vinhedos, procurando garantir a sustentabilidade de longo prazo da vitivinicultura na Geórgia, garantindo um certo padrão de qualidade. No entanto, produtores, especialmente os pequenos produtores, manifestam temores que tais exigências, combinadas com práticas de corrupção que são endêmicas no país, possam estrangular os pequenos produtores e favorecer a grande indústria, que conseguiria proteger o seu mercado por conseguir cumprir com essas exigências com maior facilidade.
Os produtores locais até reconhecem a necessidade de maior controle e o governo local afirma que as regras estão alinhadas com regras que já são aplicadas em outros países produtores, como a França, porém os fatores que eu citei acima fazem com que essa preocupação esteja presente. As novas normas se aplicam a vinhedos que sejam plantados a partir do dia 1º de maio próximo, agora de 2026, e não se aplicam a vinhedos plantados para produção de vinho caseiro para consumo próprio, apenas para produção comercial. E essa semana o mercado de bebidas foi agitado pela notícia de que 2 gigantes do setor, a Pernod Ricard da França e a Brown-Forman dos Estados Unidos, estão nos estágios iniciais de conversa sobre uma fusão, que foi confirmado pelas duas empresas. A união dos 2 gigantes criaria uma empresa com um valuation atual de cerca de 30 bilhões de dólares, pouca coisa atrás dos 41 bilhões da gigante Diageo, com as marcas da Brown-Forman, especialmente Jack Daniel's, ganhando maior tração em mercados da Ásia, onde a Pernod Ricard tem uma grande penetração, enquanto a Pernod ganharia muito com a distribuição nos Estados Unidos da Brown-Forman. Ambas as empresas já estão, de qualquer forma, em reestruturação, se adaptando a um cenário desafiador, vendendo marcas, reestruturando operações. Destacam que as conversas pela fusão são iniciais e que não há nenhuma garantia de que elas irão adiante, mas isso impactou as ações das empresas nas bolsas de valores. As empresas ainda são geridas por membros das famílias fundadoras, mas têm as suas ações negociadas. A notícia trouxe resultados mais positivos para a Brown-Forman, que experimentou uma alta de 10% nas suas ações, enquanto as ações da Pernod Ricard tiveram uma queda de 6% num primeiro dia, no segundo dia recuperando parcialmente com uma alta de 3%. Mas, como eu disse, as negociações ainda são iniciais. E a Moët Hennessy vendeu as suas operações na Índia para a Sula Vineyards, um dos grandes produtores do país, por um valor não revelado. A negociação incluiu a propriedade da Moët Hennessy na região, com um total de 19 acres, dos quais 5 acres estão plantados com vinhedos, além da estrutura de produção, que hoje produz cerca de 450 mil litros de vinho, mas tem uma capacidade de produzir até 1,3 milhões, além de um centro de visitas ali no meio dos vinhedos. A marca Chandon, que era o que a Moët Hennessy produzia na Índia, não foi vendida. Ela continua pertencendo à Moët e a Moët informa que o produto continuará sendo comercializado na Índia, apenas não será mais produzido localmente. Os vinhedos da Moët Hennessy ficavam localizados em Dindori, na região de Maharashtra, uma área reputada como uma das melhores para a produção de uvas de qualidade no país, o que fez com que a aquisição fosse vista pela Sula como uma oportunidade única em um momento em que o grupo vem enfrentando aí queda de faturamento. E o Old Vine Registry, a iniciativa que busca catalogar e registrar vinhas velhas por todo o mundo, com cadastro espontâneo por parte dos proprietários, alcançou a marca de 10 mil vinhedos registrados, objetivo que era planejado apenas para o ano que vem, para 2027. O vinhedo de número 10 mil foi o Hope Vineyard, uma parcela de Chenin Blanc plantada em 1947 pela Beaumont Wine Estate, localizada na África do Sul. A iniciativa busca chamar a atenção para vinhedos velhos pelo mundo, estimulando a sua preservação, e foi lançada no ano de 2023, contando hoje com um total de 40.900 hectares de vinhedos registrados. Os vinhedos velhos são assim definidos de acordo com os critérios da OIV, que considera nessa categoria vinhedos com mais de 35 anos de idade. Os registros são públicos, você pode consultar pelo site da Old Vine Registry, e se você tiver vinhedos aí com mais de 35 anos de idade, você também pode cadastrar lá o seu vinhedo sem nenhum custo. E saiu essa semana a lista anual The World's Most Admired Wine Brands, elaborada anualmente pela revista Drinks International, com a participação de profissionais do mundo todo na votação. E pelo segundo ano seguido, a Catena Zapata ficou no topo do ranking, como a marca de vinho mais admirada do mundo, seguida pela Antinori, que subiu 2 posições no guia em relação ao ano passado, e a Torres da Espanha, que também ganhou 2 posições, completando o pódio. A lista tem relevância por ser elaborada a partir das opiniões de profissionais da indústria, refletindo assim a fama e a respeitabilidade dessas marcas em meio a outras tantas de grande importância.
A lista é composta por 50 vinícolas de todo o mundo, 36 delas são vinícolas europeias, apesar aí do primeiro lugar estar com uma vinícola latino-americana. E mais um país concluiu um acordo de livre comércio com a União Europeia, dessa vez a Austrália. As tarifas de exportação entre o bloco europeu e a Austrália serão zeradas de lado a lado, o que deve ampliar o acesso dos vinhos australianos ao bloco, mas principalmente dos vinhos europeus ao mercado australiano. O espaço para vinhos importados no bloco da União Europeia é relativamente limitado, com 90% do consumo sendo de vinhos do próprio bloco, mas há alguns nichos importantes para serem explorados aí pelos australianos, que vêm enfrentando dificuldades em mercados importantes para eles, como a China e os Estados Unidos. Do lado da Austrália, o acordo inclui também a limitação do uso do nome Prosecco. Os australianos, assim como os brasileiros, compraram mudas de uva Prosecco, produzem espumantes com essas uvas e foram pegos aí pelo jeitinho que os italianos deram ali na década passada de demarcar uma região chamada Prosecco, protegendo assim a marca. Os australianos ficarão agora limitados ao uso interno, no mercado interno da marca Prosecco, e deverão gradualmente encerrar as exportações dos seus Proseccos espumantes. E uma empresa francesa lançou um tratamento alternativo para proteger barricas vazias, evitando a contaminação com Brett, dispensando o uso do anidrido sulfuroso do SO2. O produto, chamado Oak Protect, é produzido pela Excel e é uma mistura de taninos de carvalho e taninos de uva. Uma vez que os taninos têm faculdades hidrofóbicas, isso impede a adesão da Brett as substâncias que estejam ali na madeira, uma vez que a Brett ela se liga a apenas substâncias hidrofílicas, ou seja, aquelas que buscam a água, enquanto o Oak Protect ele repele a água. A aplicação tem um custo de cerca de 2 euros por barrica e protege a barrica por até 4 meses. Além disso, análises às cegas demonstraram vantagens organolépticas para os vinhos, com os vinhos armazenados em barricas tratadas com Oak Protect, mostrando características menos secantes no palato e nariz mais aberto, mais amplo. Os testes foram feitos com mais de 50 mil barricas de grandes propriedades, grandes Chateau de Bordeaux, e agora, com o lançamento do produto no mercado, a empresa seguirá com os testes em grandes recipientes, como fermentadores de madeira, tonéis e ânforas. E vocês devem ter visto aí pelas redes sociais fotos, imagens das ameaças de geada e de congelamento lá na França, nos vinhedos de Chablis, Bourgogne e outras regiões, né, aqueles fogos acesos no meio dos vinhedos. Isso não está no Diego News dessa semana porque está acontecendo agora, em pleno final de semana. Na semana que vem nós teremos informações mais sólidas da extensão dos danos que os vinhedos franceses sofreram com essa onda de frio, para a gente poder trazer essa informação aqui para vocês. E essas foram as principais notícias dessa semana. Obrigado por assistir, compartilhe esse boletim, deixa aqui o seu comentário e na semana que vem nós voltamos com mais um Diego News.